Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Ontem nós falamos sobre poesia aqui no Caderninho e hoje nós vamos voltar a abrir o seu caderno no capítulo Cultura. Milton, vou falar sobre uma experiência interessante. Eu queria trazer a história de uma pessoa que trabalha comigo que antes teve algumas experiências profissionais no exterior. Eu achei interessante compartilhar aqui, porque nesse sentido eu posso dizer que nossa cultura empresarial no Brasil às vezes está muito à frente de alguns exemplos no exteriores. Claro que tem exemplos melhores ou piores, mas para quem tem aquela síndrome de que tudo é pior aqui, eu quero compartilhar algumas experiências que essa funcionária teve fora. Eu me refiro à postura das pessoas no momento de dar feedback. É claro que dar feedback negativo é sempre uma situação delicada e nem todo mundo consegue fazer da maneira adequada. Mas ainda assim, eu acho que a maioria das empresas que eu conheço aqui no Brasil não praticam assédio moral no momento de dar feedback, né? Podem falar rasgado, podem ser sinceros. Mas então, essa pessoa contou que foi vítima de assédio moral sucessivas vezes em empresas diferentes fora do Brasil, o que leva a crer que faz parte da cultura local. Esse caso específico, ela estava trabalhando na Europa, na França. Por exemplo, chamar a atenção de alguém por conta de um erro não precisa ser um anúncio público com direito à plateia, com direito a discurso ofensivo vazio e nenhum resultado além da frustração e imobilidade da vítima, né? Porque durante semanas essa pessoa teve sérias dificuldades para tocar projetos no que estava envolvida, não se sentia capaz de fazer nada só pela maneira como passaram o feedback para ela. Você sabe né? que no passado, no mundo corporativo, feedback era feito em público. Você imagina o constrangimento. Mas sabe o que é interessante, Milton? Eu acho que poderia ser feito em público de uma maneira legal. O problema é ser feito em público para destruir a pessoa e não para agregar soluções. Então, assim, claro que depois de ser desmoralizado durante minutos por um desconhecido na frente de todos da empresa, a autoconfiança dessa pessoa ficava abalada, né? Então, eu acho que a nossa descrição nesse momento evita bastante a perda de confiança da equipe e das suas capacidades. Não é que eventuais erros não devem ser expostos. Podem ser expostos, né? Com foco em solução. É até importante que as pessoas saibam os caminhos que têm que evitar. Mas os erros não devem ser atribuídos a um culpado ou simplesmente gritados em um alto-falante com a intenção de humilhar alguém. Né? Isso é muito sério, sem qualquer proposta que mostre um caminho mais adequado. Feedback negativo pode existir? Sim, pode existir. Mas nunca com falta de respeito ou de propriedade sobre o retorno que você está dando. E eu não quero generalizar. Esse foi um caso na França que eu estou dando. Tem casos e casos, porque tem empresas e empresas. Mas eu queria levantar um pouco esse ponto, porque às vezes a gente acha que tudo é perfeito lá fora e não é assim. Qual é a cultura da sua empresa para o feedback? Conte para nós aqui no caderninho da Bel, @cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Às vezes de longe você acha uma coisa, mas essa pessoa que trabalhou nisso entende tantas habilidades técnicas quanto comportamentais quanto intelectuais que a pessoa deve ter. Eu costumo sugerir algumas perguntas para fazer a si mesmo. O que importa para mim? Quais são as atividades que eu gosto de fazer? O que as pessoas dizem que eu faço bem?